This conference will now be recorded. Acho que ele ligou lá, né? Bom, bom dia, gente. Só para vocês, para quem não sabe, eu estou fazendo um trabalho para algumas operadoras e ele me cortou. Não, é porque não está transmitindo, só eu. Ah, não? Não entrou. Se ativar, ok. O vídeo está aqui. O que você está vendo, Rose? Mesma coisa. Mesma coisa o quê? Ronaldo. O Ronaldo em cima e a tela com as letras lá. as letras embaixo. E agora? Todo mundo te vê, mas não vê a apresentação. Deixa eu acertar isso. Então, quer? Não, peraí. Pode ficar. Mas escutando eles estão, Eles só não estão. estão vendo a apresentação, é isso? Vê se agora melhorou, Rose. Não. Não, a gente está vendo Tá vendo essa tela exatamente. aqui? Exatamente essa tela. Você tá vendo, mas você tem que ver o que está na TV. Agora você está vendo o Egito? Não. Não, Agora foi. Agora foi. Então tá bom. Obrigado, Vitor. Bom, então, como eu estava falando para vocês, espera aí que ainda tem um errinho e a gente já volta a falar de novo. Eu sei. Isso aí está parecendo o Borja jogando, né? Oh, desculpa. Nunca vi, né? A gente não sabe o que é pior, né? Eu vou ter que tirar a TV, tá? Vocês vão ter que acompanhar com a Rose. Próximo jogo eu casei mais abaixo. Vai ser um Pacaembu. Sim. Põe no seu, no HDMI. Mas faz tomates. Faz tomates. Estamos com 2 anos de diferença. Para ter os dois fazer mais texto, para ficar na ponta. O campeonato é nosso. Ela nem dormiu. Na primeira rodada eu estava postando saída dele. Isso. Pronto, estamos te vendo e te ouvindo. Não. Bom, Tá então... todo mundo vendo, tá aqui. Ah, legal. Então, de novo, bom dia. Para quem não sabe, eu estou fazendo um trabalho agora com algumas operadoras e uma delas é a Vatania ou Vatânia, lá do Egito. A ideia é falar um pouco desse produto para vocês. Esse produto está no portal da Flytour, né? A Vatania trabalha com a Flytour, óbvio, e esse produto está lá para que vocês possam oferecer para as agências. A gente tem vários produtos aí de Egito, então eu vou falar alguma coisa para vocês. Deixa eu só me acertar aqui. Eu não sei por que não está... Ah, agora sim. Você está vendo essa tela? Ah, tá. Muito bem. Então, aí, só para vocês terem uma ideia de falar dessas duas imagens, antes de eu começar a falar do roteiro, a imagem onde vocês estão vendo essas, não a pirâmide, as estátuas ali, isso fica num passeio opcional em Abu Simbel, que é 1h15 de viagem da cidade do Cairo. Esse opcional custa aproximadamente $220, porque ele tem um trecho aéreo e, ao chegar lá, o passageiro entra em vários ônibus, né, que são disponibilizados por cor. Então, o passageiro desce do aeroporto, os ônibus estão todos na pista, que é um aeroporto específico para quem vai fazer o passeio a Abu Simbel. Então, os ônibus estão todos na pista, o passageiro vai ter uma pulseira de uma determinada cor, e essa cor é o que vai levá-lo ao ônibus que ele vai entrar. Então, em idioma espanhol, inglês, francês e assim por diante. Esse passeio é um passeio que vai visitar justamente esse lugar, chamado Abu Simbel, que tem originalmente 4 estátuas de Ramsés II. Uma delas não está inteira, porque teve um terremoto em 1740 e essa estátua
acabou caindo. E quem mandou construir foi Ramsés II, porque ele tinha os inimigos bem ao extremo sul do Egito, que eram os núbios, e eles estavam querendo invadir exatamente o sul do Egito. Aí ele mandou construir essas estátuas para dar a impressão do poderio de Ramsés II. Cada estátua tem 25 metros de altura. Essas estátuas, esse complexo, né, de estátuas, ela foi transferida de lugar, só para vocês saberem. Originalmente ela estava às margens da represa de Assuã, e aí quando eles foram encher a represa, né, fazer uma represa como teve lá em Itaipu, eles iam inundar Abu Simbel. Só que aí um engenheiro brasileiro teve a ideia de fatiar a fachada do monumento e transportá-lo para 40 metros acima da onde ele estava originalmente. E aí conseguiu salvar as estátuas de Abu Simbel. E ali do lado fica Giza, onde estão as famosas pirâmides. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, adiantando aqui. Tem um delayzinho. Tem delay, só um- Ah, tá. Então, obrigado, porque isso. Bom, vamos começar falando do... deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Aquele roteiro de deserto, você também jogou na programação de vocês ou não? Ou você só jogou os tradicionais? Só os tradicionais. Na verdade, o Kamal deu um tempo com esse roteiro. Não, ele falou comigo ontem, ele vai Aí ele vai colocar. vai voltar, Não né? sei por que motivo. Eles tinham falado que estava investindo muito em Chamelchê e que ia voltar com os roteiros de Urgada e os roteiros de deserto. Tá. Mas ainda não me passou. Não, tudo bem. Então, Se de passar, já vou subir. legal. Bom, deixa eu falar um pouquinho aí a respeito do programa de Egito. Aí vocês estão vendo o mapa do Egito, né? Lembrando a vocês que toda essa parte desértica do Egito é o Saara, né? O Saara começa lá no Marrocos e termina justamente ali no Egito e pegando todo o norte da África, né? Então, pega o Marrocos, pega a Argélia, pega a Líbia, a Tunísia e o Egito. O idioma oficial do Egito é o árabe, né? Mas nos lugares turísticos eles falam todos os idiomas que vocês podem imaginar. Embora eles não sejam árabes, né? Eles são egípcios, mas eles têm toda a característica do povo árabe, né? Então são comerciantes, são muçulmanos, né? 70% da população é muçulmana. Eles não são radicais, até porque eles têm um grande comércio com a Europa e o restante do mundo, principalmente quando se fala de turismo. Os roteiros básicos de Egito, embora a Vatania, aí vocês precisam só olhar depois no portal, embora o Bueno esteja aqui, ele pode confirmar, a Vatania tem roteiros que fazem Egito com Israel, Egito com Jordânia, não sei se você lançou, Egito com Grécia e Egito com Turquia. Sim. Todos esses você jogou no portal. Tá bom, mas de qualquer forma, se isso acontecer, vocês liguem para o Bueno, que ele vai dar toda a informação para vocês com relação a esses roteiros complementares. E é importante vocês lembrarem que é assim, esses roteiros que eu estou citando, que por alguma razão não estão no portal, existem duas operadoras que são concorrentes da Flytour e que têm esses roteiros. Então, se vocês escutarem em alguma agência o cara falando, mas eu queria um roteiro de Egito com Turquia, e por alguma razão não esteja lançado no portal da Flytour, isso não quer dizer que a Flytour não opere, porque a Vatania tem e ele pode operar isso nas saídas regulares. Então, nunca digam que não há, né? Porque existe a possibilidade de falar com o Marcelo, ou se de repente ele não quiser operar com a Vatania, porque isso é uma decisão dele, ele opera com uma outra operadora, que eu espero que ele não faça isso, de qualquer forma, né? Bom, mas aí só para vocês, a gente falar um pouco de roteiro, aí vocês estão vendo o mapa do Egito, e como é que funciona basicamente os roteiros principais. A gente sempre começa pela cidade do Cairo, né? Que é o ponto de entrada natural para quem vai visitar o Egito, e lá existem várias possibilidades de número de dias.
Lembrando a vocês que o mais importante, evidentemente, para quem está na cidade do Cairo, é visitar Gizé, onde estão localizadas as pirâmides do Egito. Originalmente, essas pirâmides foram construídas como um mausoléu, né? Eles normalmente enterravam as pessoas no deserto, e aí, como havia um grande número de chacais, os chacais desenterravam as pessoas e comiam, e aí a pessoa não era levada ao paraíso, né? Eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. E aí começou-se a ter a ideia de construir as pirâmides. E aí, evidentemente, os faraós, as pessoas mais importantes, construíam grandes monumentos, né? Que, na verdade, as principais são as 3 pirâmides, e aí eles eram enterrados junto com seus bens, a sua fortuna, uma parte dela. Porque isso era feito para que ele pudesse pagar o barqueiro, né, na filosofia da reencarnação, para pagar o barqueiro, para atravessá-lo do Nilo ao Éden, né? Então ele tinha que ter dinheiro para pagar, e aí, consequentemente, ele ia viver no paraíso, descrito no Alcorão, com 1000 virgens, um lugar com muito leite, com muito mel, e por aí afora. Ok? Então, normalmente, se fica 2 a 3 noites na cidade do Cairo, para que se visite, ou para que se passe um bom tempo de um dia, dentro de Gizé, onde vai ser feito o passeio das pirâmides. Perguntas normais. Eu posso entrar dentro da pirâmide? Pode. Existe um passeio que é pago à parte, não é? Que não dá tempo do passageiro fazer dentro do City Tour, ele teria que voltar lá para fazer, que ele paga para entrar dentro das pirâmides. É legal? Não. Você fez? Então, não é legal. Quem tem problema de claustrofobia, então, vai pirar dentro do negócio. Quem tem rinite vai ter problema. Quer dizer, então, eu particularmente acho que é jogar dinheiro fora. Então, Também não tem nada lá dentro. E não tem nada lá dentro, porque, evidentemente, ou o barqueiro levou, ou foi assaltado durante anos e anos, não é? E foi embora. Provavelmente está em Exatamente, no Museu do Louvre, e por aí afora. Existe um outro passeio que pode ser feito à noite, que é um espetáculo de luz e som das pirâmides. Ele é bastante interessante, esse espetáculo acontece em inglês e em espanhol, depende do dia da semana, porque eles vão contar, dentro desse espetáculo de luz e som, um pouco da história das pirâmides, quem foram os faraós, da esfinge que tem lá, né, que é a cabeça de um leão com a imagem muito parecida com Quéops, né, mas que foi transformado em um leão, porque o leão era o grande símbolo da força naquela época, né, e havia, inclusive, os leões do deserto, né? Então, no Marrocos, no Egito, em todos esses lugares tinham os leões que depois foram caçados e sumiram. Mas, enfim, isso é uma outra história. Também existe, dentro de eu estando no Cairo, tem um outro passeio opcional, que se vai a Alexandria. Alexandria é famosa por uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é dos faróis de Alexandria. Os faróis, evidentemente, não existem mais, mas a maior biblioteca do mundo está em Alexandria. É interessante fazer o passeio da biblioteca. Se você compra o City Tour de dia inteiro a Alexandria, acaba sendo interessante porque você vai ter efetivamente a possibilidade de ver uma biblioteca absurdamente monumental, não é? Qual é a minha distância da cidade do Cairo a Alexandria? A distância é o menos importante. Quando a gente fala de Egito, e principalmente da cidade do Cairo, há quanto tempo eu levo do aeroporto ao hotel? Isso é uma incógnita, porque o trânsito no Cairo é uma coisa absurda, não é? Então, o tempo e quilometragem são coisas muito abstratas, mas normalmente, para sair da cidade do Cairo e Alexandria, a gente está falando alguma coisa em torno de 1h30, 1h45, né? As estradas do Egito são boas, embora na grande maioria sejam estradas de pista única, né? Mas, de qualquer forma, são muito interessantes. No caso de Cairo a Alexandria,
é uma estrada com pista dupla para ir e para voltar. Então, aí eu faço um passeio de dia inteiro em Alexandria, vou ver aonde ficava localizado os faróis de Alexandria, ou farol de Alexandria, e esse passeio tem um almoço incluído, né? A posterior, voltando a falar do roteiro básico da cidade do Egito, nós vamos sair do Cairo e vamos pegar um avião, né, da Egypt Air, que é a companhia aérea local, né, egípcia, e vamos para Assuã, que fica bem ali perto do Lago Nasser, ou vamos para Luxor. Por que eu falei isso? Porque depende muito da época do ano. Eu posso ter um roteiro de barco pelo Nilo, subindo ou descendo. Independente disso, o passageiro vai ter exatamente todos os passeios. Não importa se ele começa em Assuã ou se ele começa em Luxor. A grande maioria dos roteiros começam em Assuã, ok? E aí nós vamos fazer um cruzeiro pelo Nilo. Evidentemente que não é um cruzeiro como eventualmente vocês podem estar acostumados a vender, ou mesmo ter feito, de navios de grande porte. São navios tipo barcaça, né? Todas as cabines são externas, justamente por ser uma barcaça. As refeições, o jantar é feito a bordo, né? O almoço, dependendo do passeio, também o é. E não existe atividades, shows noturnos. O que existe normalmente é, após o jantar, as pessoas se dirigem ao bar do barco, ficam lá tomando um drink, todo mundo conversando, e tem um cara tocando piano, uma mulher cantando, ou um cara cantando. É basicamente isso. O objetivo aí são sempre as atividades externas, não dentro do barco. Os barcos, eles não navegam à noite, então durante todo o dia ele vai estar fazendo uma parte de navegação para vamos visitar um determinado monumento, ou um templo, ou seja lá o que for, né? Em alguns casos, o barco, inclusive, para na frente do templo, né? Por exemplo, a gente vai para Edfu, e aí lá ele para na frente do templo, as pessoas descem, entram no templo e voltam e tudo mais. Você pode ter uma ideia da capacidade desse barco aí? Olha, tem todos os tamanhos, mas eu diria para você que a média é de 180 pessoas, né? Se a gente estiver falando em cabine tripla e tudo mais, né? A Vatan trabalha com 2 grandes grupos de navio, né? Um grupo americano, que tem os navios um pouco mais modernos, e também trabalha com a Movenpick. A Movenpick é uma empresa que faz parte do grupo daquela Movenpick do sorvete. Eu não sei se vocês já ouviram falar, isso é muito comum na Europa, esse sorvete. Ele concorre muito com o Häagen-Dazs, né? E a Movenpick é, na verdade, também um nome de uma montanha na Suíça, né? Então, é isso aí. Normalmente, a gente trabalha com esses tipos de barco. Tem de categoria turística, turística superior e primeira. Qual é o melhor? Óbvio que o de primeira, e aí tudo é melhor. A cabine é melhor, a comida é melhor. Então, os passeios são exatamente os mesmos, isso não muda, tá? Mas o que vale, então, é só a qualidade do jogo de lençol, por exemplo, né? Aí eu vou dormir num algodão egípcio de não sei quantos mil fios e por aí afora, não é? Muito bem. Então, eu começando em Assuã, é lá em Assuã que eu vou ter a oportunidade de fazer o opcional a Abu Simbel, ok? Embora eu tenha dito o valor do opcional, é muito importante lembrar que esse opcional, mesmo que ele venha a custar, dependendo da época do ano, na faixa de $250, $220, 180, eu diria para vocês que é imperdível. Não há nada tão impressionante em termos de monumento como é Abu Simbel. Algumas pessoas, inclusive, o qualificam como mais impressionante, mais bonito que as próprias pirâmides, né? Eu imagino que você tenha feito, não sei qual foi a sua opinião a respeito disso, mas é muito impressionante realmente a construção das estátuas de Ramsés. E lá em Assuã, então, a gente vai começar a fazer os passeios aos monumentos, aos templos e tudo mais, e vamos descer o Nilo na direção de Luxor.
Luxor é o ponto alto da viagem, né, porque é onde estão os principais templos egípcios, estão em Luxor. Luxor foi o lugar mais importante na época do Egito Antigo, ok? Porque ficava no meio do caminho, o território egípcio era maior do que aparece aí no vídeo, ele entrava Sudão adentro, o Sudão apareceu muito depois da época dos egípcios, então eles consideravam que Luxor era o centro de toda a parte de arte, de cultura e do próprio governo egípcio. Chegamos lá em Luxor e também tem um passeio que eu considero muito interessante, que acho que vale a pena informar ao passageiro e o passageiro avaliar, é fazer um passeio de balão em Luxor. Tá? Evidentemente que não tem nada a ver com o mesmo passeio estilo Capadócia, que é uma outra imagem, tem nada a ver com o passeio de balão feito na África do Sul, que é uma outra imagem. Mas é muito impressionante, principalmente porque o balão passa em um determinado momento na frente, quer dizer, na frente não, acima, né, de um templo chamado Hatshepsut. Hatshepsut foi a única mulher faraó do Egito. Então, não confundir Cleópatra, que era a rainha do Egito, mas ela não era faraó. Né? Faraó é um degrau acima. Ok? Então, não era exatamente... ela não era faraó. E Hatshepsut foi a única mulher, o templo é muito bonito. Quem está em Luxor vai visitar o templo, e se o passageiro fizer o passeio de balão, vai ser muito impressionante, porque ele vai ter uma vista do deserto e, ao mesmo tempo, ver esse templo. É uma coisa muito bonita de se fazer. Passeio de balão é igual em tudo quanto é lugar, sai bem cedinho, não toma café. Quando ele retorna, ele vai ter o café da manhã dele sem problema nenhum. Terminado o passeio de Luxor, a gente vai subir de avião novamente para a cidade do Cairo, e aí as pessoas podem, então, ter viagens complementares. O Bueno comentou, quando ele entrou, a gente estava falando de um lugar chamado Sharm el-Sheikh, que aparece ali no mapa de vocês. Sharm el-Sheikh fica na extrema ponta do Sinai. Só lembrando vocês de uma coisa interessante. O Sinai sempre foi do Egito. Desde a época que os hebreus fugiram do Egito, né, que eram escravos, e foram procurar a Terra Prometida. Ficaram lá andando 40 anos com Moisés pelo deserto do Sinai. Muito bem. Quando houve a Guerra dos 7 Dias, em 1963, que todos os países árabes ao redor de Israel se uniram para destruir Israel, Israel ganhou essa guerra. E, por uma questão de segurança, de proteção, invadiu e tomou o Sinai. Ficou com o Sinai durante 30 anos. E, neste período, construiu uma cidade chamada Sharm el-Sheikh. Né? Então, o que hoje você vai ver em Sharm el-Sheikh? Você vai ver uma cidade que, em alguns momentos, se ninguém falar para você que você está no Egito, você pode jurar que você está nos Estados Unidos. Ou que você está em algum outro lugar que não seja um país árabe. Então tem boate, cassino, bebida, tudo que normalmente não há num país árabe, há em Sharm el-Sheikh. Quando os israelenses devolveram o Sinai para os egípcios, devolveram a cidade de Sharm el-Sheikh toda construída. Então, hotéis luxuosos e tudo mais. Sharm el-Sheikh também é muito conhecida como o point, ou a saída para quem vai fazer mergulho no Mar Vermelho, que é considerado um dos lugares mais bonitos para se fazer mergulho no mundo. Tá? Então, assim, eu acho bastante interessante se vocês, a agência, e vocês explicarem isso para a agência, e até falar com o Bueno, porque ele pode montar isso com muita facilidade, de repente vender o roteiro básico de Egito, não é? E depois complementar alguns dias em Sharm el-Sheikh. O sistema tem pronto também, já. Já, então pronto. Todo tipo de hotel. O meu passageiro quer ficar num hotel de luxo? Tem. Eu quero ficar num hotel de categoria turística? Tem. Só leve em consideração
que hotéis de categoria turística, muito econômico, no Egito, no Marrocos, na Índia, em alguns países, não é legal o passageiro ficar, né? Porque são hotéis mais simples, tem uma série de dificultadores e assim por diante, ok? Estando em Sharm el-Sheikh, algum passageiro pode perguntar, algum agente pode perguntar para vocês o seguinte: a agência está falando que gostaria que o passageiro dele, né, visitasse o Monte de Santa Catarina. Monte de Santa Catarina normalmente é visitado em grupos evangélicos ou pessoas que têm algum interesse histórico ou religioso em estar no Monte Santa Catarina. O passeio saindo de Sharm el-Sheikh para o Monte Santa Catarina normalmente acontece da seguinte forma: ele sai por volta de 9 horas da noite de Sharm el-Sheikh, né, vai para Santa Catarina, o passageiro chega no templo, né, ou na região de Santa Catarina, faz uma pequena visita noturna numa pequena igreja, enfim, essas coisas todas, e ele começa a subir a montanha por volta de 1h da manhã. Ele vai chegar no alto da montanha mais ou menos 4h30, 5h da manhã. Aí ele vai ter um lunchbox, né, vai comer o lunchbox e vai esperar o dia amanhecer. Segundo se fala, foi exatamente mais ou menos ao amanhecer do dia que Deus começou a passar a tábua dos mandamentos para Moisés, né? A gente fala os 10 mandamentos, na verdade não são 10, são 650. Né? Mas aí ficou por 10 para ficar mais fácil, porque se a gente já não... brasileiro já não faz os 10, imagina fazer 650. Vale a pena fazer o passeio? Se há interesse histórico ou religioso, sim, porque o lugar é bonito. Caso contrário, fique em Sharm el-Sheikh e aí continua a fazer as suas atividades de mergulho e tal. Quantas noites não é legal ficar em Sharm el-Sheikh? Olha, eu diria para você que se o passageiro é um cara que gosta de mergulhar, ele não precisa fazer mergulho de cilindro. Há pontos que ele possa fazer mergulho de snorkeling. Se ele gosta de mergulhar, se ele gosta de praia, cassino, bons restaurantes, eu diria que 3 noites seria muito legal. Saber se ele vai ter tempo de fazer isso. Mas 3 noites é bastante interessante. Sharm el-Sheikh é uma mistura de resort de praia com algumas coisas que muitos lugares não têm. Então, guardando as devidas proporções, Sharm el-Sheikh é muito mais legal que Punta Cana. Né? Por quê? Porque você tem o Mar Vermelho para se fazer o mergulho. Em Punta Cana, você está no Caribe, mas não é no Mar do Caribe. Então, para mergulhar não é tão legal. Não é? De novo, mas meu passageiro não fala árabe. Não tem problema. Meu passageiro não fala inglês. Continua não tendo problema. A quantidade de turistas dentro do Egito é muito extensa. Então, em todos os hotéis, ele vai ter miseravelmente, ou em todas as atrações turísticas, miseravelmente alguém que fale espanhol com ele. Né? Mas meu passageiro quer fazer compras. E aí, como é que ele faz? Não tem nenhum problema de idioma para fazer compras em país árabe ou, no caso, no Egito, que não é um país árabe, é egípcio. Ok? Mas o idioma é o idioma árabe. Ok? E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai falar uma mistura de português com espanhol e o cara que vai estar vendendo o produto vai vender para o seu cliente sem nenhum inconveniente. Lembrando a vocês, por ser um país com conotação comercial, não há preços nas coisas do mercado, e aí, evidentemente, que o passageiro vai ter que negociar as coisas que ele está pensando em comprar e assim por diante. Dentro da cidade do Cairo, dependendo de quantos dias o passageiro vai ficar, mas independente disso, no City Tour, ele vai visitar o castelo de Saladino, ou Saladin. Esse cara foi um general egípcio muito famoso, porque ele que tomou Jerusalém dos cristãos.
em uma das imensas e das grandes quantidades de batalhas da Cruzada, né? Quem assistiu um filme chamado Cruzada deve lembrar de uma cena onde Saladino está tomando Jerusalém e o cara pergunta para ele, por que Jerusalém? Ele fala, pouco importa, ou importa muito, né? Então, Saladino é muito famoso, é considerado como um dos grandes homens do Egito Antigo, e lá se visita o castelo, o palácio que ele vivia, que é uma mistura de castelo com palácio, ok? Se vocês estiverem vendendo o pacote de Egito acoplado com Israel, acoplado com Jordânia, ou com Grécia, ou com Turquia, independente de estar, de novo, no portal ou não, fala com o Bueno que ele vai atender vocês em tudo isso. Mas e se meu passageiro quiser começar em Israel? Pode inverter, não há problema nenhum, ele cria alguma situação e faz isso para vocês. Lembrando que Israel não mais cola absolutamente nada no passaporte dos passageiros. Ele dá um selo na entrada e um selo na saída. E ao dar esse selo, se o passageiro não colar no passaporte esse selo, ninguém saberá que ele esteve em Israel. Ok? Israel e Egito existem acordos comerciais, financeiros, turísticos, então não há nenhum inconveniente o passageiro circular normalmente nesses lugares. Qual é a melhor forma de chegar no Egito? Aí você pode ir via Marrocos, se o passageiro quiser sair, voar daqui com a Royal Maroc direto, ele pode ir via Paris, ele pode ir via Roma, ele pode ir via Alemanha, ele pode ir via qualquer lugar, já que todos os países, ou todas as companhias aéreas que são europeias, voam para o Egito, com exceção da Air Europa, né? Então, a Air Europa não voa o Egito, mas a TAP, a Ibéria, a Alitalia, a Air France, a Lufthansa, a British, Swiss, todo mundo voa para o Egito, ok? Muito bem, como tem um delay aí na imagem, então vamos lá. Aí uma imagem aérea, e mostrando exatamente que o Egito é basicamente deserto, não é? Para que vocês tenham uma ideia. Uma coisa importante, algum passageiro pode perguntar, mas eu gostaria de fazer uma viagem de terrestre, saindo do Cairo e indo para Monte Santa Catarina pelo Sinai. Essas viagens, elas não estão sendo feitas pelas operadoras. Eles suspenderam isso por uma questão de segurança, ok? Então, pega um avião, 1h15 depois, você está pousando em Sharm el-Sheikh. Se o passageiro quiser terminar a viagem lá em Sharm el-Sheikh, hoje não há mais necessidade dele voltar ao Cairo para ir embora para algum lugar. Sharm el-Sheikh hoje tem vários voos internacionais, com várias companhias, como Air France, como Ibéria, como Alitalia, blá, 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 que sai de Sharm el-Sheikh e vai para Roma, Milão, Paris. É legal, porque já pode terminar. Ele pode, se caso ele queira, ele entra pela cidade do Cairo e sai por Sharm el-Sheikh. Ok? Não precisa voltar para a cidade do Cairo, né? Aí mostra bastante o que é a Península Arábica, mostra o Sinai, né? Toda essa parte aqui, a gente está falando da Península Arábica, o Golfo Arábico e tudo mais, e também é possível, né? Se o cara quiser fazer Egito com Dubai, pode se fazer sem problema nenhum. A Emirates tem voo para lá, né? Mas não está no portal. Não tem nada a ver. O Bueno monta o que vocês precisarem. E qualquer dúvida que tiver, o Bueno conhece o Egito, o Bueno conhece Dubai, né? Então não tem nenhuma dificuldade dele explicar tudo isso para vocês ou para o agente de viagem, caso tenha alguma necessidade, ok? Então, vamos lá, para não tomar muito tempo de vocês. Algumas informações aí, né? República Árabe do Egito, a população de 94 milhões, a capital tem 16 milhões, a cidade do Cairo é uma cidade muito grande, é uma cidade complexa, né? Com o seu trânsito, não adianta mentir, o trânsito é realmente caótico, né? Os egípcios têm alguma dificuldade de entender o que é semáforo, né? Isso é uma coisa que eles não
não compreendem muito bem. Não precisava ter, né? Não precisava ter. Tendo não funciona, e não tendo também seria o mesmo processo. A capital é a cidade do Cairo, como eu falei, o idioma é árabe, né? A religião 90% muçulmanos, 10% de sunitas cristãos. O governo é uma república democrática, fuso horário 4 horas a mais no verão, 5 no inverno. Então, estamos mudando aí a tela, que por alguma razão não mudou, agora sim. Libra egípcia. Eu posso comprar a Libra egípcia aqui? Pode, mas não vejo muita necessidade. Bueno, só para perguntar, no pacote do Egito, o guia está esperando na saída do avião? Sim. Antes do... Sim, aí dá toda aquela assessoria para poder... Tá. Então, como é que funciona? Isso é uma coisa muito importante que a Flytour faz quando vende esse pacote. Normalmente, quem faz uma viagem internacional, ou mesmo nacional, sabe que você desce do avião e aí caminha até a imigração. No caso do Egito, há a necessidade de ter um visto de entrada que é tirado localmente, né? Na verdade, é uma tarjeta de turista que o passageiro paga localmente. Para evitar algum tipo de preocupação, alguma coisa, a Flytour monta um esquema onde o guia ou o transferista estará esperando o passageiro na saída do avião, dentro do finger ainda, com uma placa com o nome dele, ou com uma placa, o nome da Flytour, ou uma placa com o nome da Vatan. Uma placa terá. Recebe este passageiro, esse cara vai falar espanhol, recebe este passageiro e o leva até a imigração para fazer a tratativa entre o cliente e o cidadão da imigração. O que é importante nisso? O cara fala árabe, ele é árabe, não é? Na verdade, ele é egípcio, perdão. Então, ele vai ter o facilitador de dizer, olha, esse senhor está vindo aqui como turista, né? Aqui está o documento dele, ele paga a taxa e recebe o passaporte. Então, aquela aflição do passageiro de ter voado via Paris, aí Paris para o Cairo, puta, agora eu vou chegar lá na imigração, todo mundo falando árabe, como é que eu faço? Eu não falo inglês, não sei o quê. Então, isso é solucionado para não ter problema. Aí, só para vocês terem uma ideia, a respeito da moeda, de qualquer forma, o Vitor está gravando essa apresentação, então, se porventura houver necessidade de revê-la ou mesmo mostrar para uma agência, podem fazer isso sem problema nenhum. E só um segundo. E uma outra coisa importante, caso haja necessidade, eu estou montando um grupo de Egito, será que a gente poderia ter alguém para vir falar, não sei o quê, papapá? O Bueno é sozinho, ou está sozinho ainda, né? O José Dantas. Está com o Camelo, né? Trabalhando com ele, né? Tudo a ver, porque o cara chama José Dantas Camelo. No deserto. Mas pode ser que o Bueno não tenha condição de ir fazer esse bate-papo com os passageiros. É só falar com ele, ele entra em contato comigo e eu vou localmente falar isso com os passageiros ou com a agência, enfim, que precisar para a gente dar todo o suporte para se vender esse produto. Ronaldo, Diga. inclusive em relação a essa demanda de pacotes de vários destinos, a gente está subindo, como só está trabalhando eu e o Zé, a gente está subindo tudo que é estratégico e, inevitavelmente, vai faltar algum produto da Vatan ou de qualquer outra operadora. Mas nada impede da gente subir naquele momento. Então, assim, hoje a gente tem muitos clientes que estão precisando de um roteiro da Vatan que ainda não está no sistema. Na mesma hora a gente para, tiver necessidade, já sobe naquele mesmo momento. Então, como só trabalha aí o Zé, a gente está trabalhando dessa maneira, porque não dá para subir tudo de uma vez só. Sim, e até porque tem alguns produtos que você vai subir e ele nunca vai vender e tudo mais. Agora, eu volto a dizer a importância, o Zé, pelo que eu me lembro, acho que não conhece o Egito, né? Acho que não. Mas o importante, assim, o Bueno conhece muito bem. Então, qualquer dúvida que a agência tiver, eu tenho certeza que ele não vai ter nenhum problema em ajudar para fazer a venda. Então, ele realmente conhece, então não é um chute
Se ele estiver falando alguma coisa, ele vai saber aonde dar as explicações, ou seja lá o que for. Ok? Você ia perguntar um negócio. Não, é só uma curiosidade, saber se algum outro país árabe, por exemplo, tem alguma assistência parecida na entrada? Não, a menos que quer dizer, eu estou falando da época que eu trabalhei aqui, mas na verdade, não sei se você tem. Não é necessária essa assistência logo no aeroporto por causa do visto. E o visto é igual acontecia no México, né? Exatamente. Era uma tarjeta, a pessoa já solicitava no próprio aeroporto. Alguns países exóticos, você solicita no próprio aeroporto. Então, no caso do Egito, é um caso, por isso que tem essa assistência no aeroporto. A gente tem outros fornecedores que fazem essa assistência no aeroporto, mas não pela necessidade do visto. Para já estar lá. É uma coisa mais privativa. Exatamente. E também até para explicar uma coisa que é assim. Até algum tempo atrás, alguém pode falar assim, mas eu me lembro que o visto estava incluído no pacote, a gente cobrava uma taxa e tudo mais. Só que o que aconteceu, e aí eu estou falando da minha época de saque aqui, né? O que acontecia? O passageiro pagava o visto aqui, chegava lá, na hora que ele chega na imigração, tem placas, um monte delas, dizendo quanto custa o visto. Placas em árabe, em inglês, em francês. Aí o cara fala, peraí, eu paguei $50 e o visto aqui custa 25. Só que ele esquece que havia um cara que ia levá-lo, que ele pagou financiado, que tinha comissão da agência, quer dizer, tinha uma série de coisas que pegava o visto, jogava o markup e ele ficava mais caro. Então aí se decidiu, inclusive, pelo que eu me lembro antes da entrada do Bueno, de tirar esse negócio, o passageiro paga lá, e é mais barato ter essa assistência que ele dá do que tentar ficar cobrando do passageiro. Aquilo que vocês estão vendo é uma tenda árabe, né? Na verdade, uma tenda berbere, até porque os berberes andam por toda a região do deserto, não importa se é o deserto, o Sinai, ou o deserto do Golfo Arábico, seja lá o que for, né? São os únicos povos do mundo que podem circular por vários países sem ter necessidade de passaporte, porque eles estavam lá muito antes desses caras chegarem. E há também a história de um dos passeios que podem ser vendidos. Ele sai da cidade do Cairo e vai, até porque o Saara está basicamente... O Cairo foi feito dentro da cidade do deserto. Ele vai a uma certa distância para ter um jantar árabe, né? Ou com característica árabe, com dança no ventre. Aquilo que vocês estão vendo é um negócio para fazer chá. O egípcio também tem o hábito, assim como os árabes, de uma forma geral, de tomar chá de menta. Quer dizer, tudo isso é muito simples. O que meu passageiro vai comer no Egito? Tudo, né? Os egípcios, o que é raro, evidentemente, é carne de gado. Porque, como é um país desértico, então não tem gado, né? Mas tem muito carneiro, tem muita ovelha, muito frango, peixe em alguns lugares, por exemplo, Sharm el-Sheikh, é um lugar que se come bastante peixe, né? Em Luxor e Assuan vai comer peixe de água doce, porque já está dentro do Nilo, mas muita massa, muita salada, muito doce e assim por diante. A comida, de uma certa forma, é picante, caso o passageiro não o queira. Por exemplo, vou comer massa, o molho é picante, então precisa avisar que você não gosta, né? Se está, por exemplo, num grupo ou com um guia da Fatania que fala espanhol, já explica para o cara, ele já pede para fazer sem a pimenta, porque é um pouco apimentado o gosto deles. Assim como em vários lugares do mundo árabe, ou do mundo turco, ou do mundo egípcio, evitar ao máximo de tomar qualquer tipo de suco de laranja, porque o Egito tem uma parte fértil, né, que é toda a parte do Nilo, que vocês aprenderam na escola. Tem uma produção muito grande de laranja, umas laranjas grandes, né, que a gente chama de laranja baia, né, eles lá chamam de baia, mas na verdade a que a gente chama de baía aqui, aquela grandona, e eles vendem sucos na rua. Então é perigoso tomar, porque a higiene é um pouco comprometida nesse quesito, ok? Vamos lá. Aí o delay que a gente estava falando, né?
Uma coisa importante, né, nessa imagem. E tem uma história aí, que eu não sei quem é que pode até ter ocorrido. O cara cobra $5 para eu tirar foto, subir no camelo e cobra 10 para eu descer. Isso não existe mais. Né? Durante um tempo havia essa história. O que acontece é o seguinte: mas eu queria tirar uma foto no camelo. Ele tem mau cheiro? Galera, o camelo Não toma banho, não toma banho, não é? Então ele tem lá um cheirinho e tal. Aí você senta, se você não quiser ficar com ele em pé, você pode sentar ali, como está essa imagem. Nessa parte onde está a Gizé, que fica lá, tem os camelos para você andar, tirar umas fotos, enfim. O pessoal está reclamando que não está aparecendo a apresentação. E? Não está aparecendo a imagem, não está aparecendo a apresentação. Bom, Sem internet, porque tá indo normal, né? Aqui está indo. Então, Às vezes eles estão do celular. Aqui está normal, ó lá. Está normal. Deve Mas ser é uma na pessoa. internet. Já voltou. Já voltou. É a internet. muito bem. Quem falou que voltou? David Cato. A Surreira também. Muito bem. Então, o David Cato está me devendo alguma coisa. Acho que eram uns doces. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Ele acabou de falar que estava normal e agora está dizendo que... Não, a Cirela está respondendo que deve ser a internet dele. Tá. A questão da roupa. Eu estou num país muçulmano e estou indo para Sharm el Sheikh, eu posso usar biquíni? De novo, Sharm el Sheikh, se ninguém falar para você que você está num país com característica muçulmana, você não vai saber. Lembrando que o maior volume de turistas de Sharm el Sheikh são os russos. Que se vocês acham que bebem, vocês não conhecem russo. Não é? Se vocês acham que a brasileira veste biquininho pequeno, você não conhece as russas. Não é? Eles são extremamente agressivos nisso. Então, não há problema nenhum do seu cliente, do seu passageiro, ir lá de biquíni fio dental, seja lá o que for. Por exemplo, o Leonardo, eu não sei se ele está aí. Se o Leonardo for para lá, ele vai querer usar aquela sunga de crochê que ele usa. Não é? Está liberado, não tem problema nenhum. Né? Porque o Leonardo vai muito de sunga de crochê lá no Piscinão de Ramos. Né? Exatamente. Aí tem até um urubuzinho e tal. Né? Mas, enfim, importante a questão da roupa. Quando a gente fala aí, usar roupas de algodão leves e tudo mais, por causa do calor. Mas é necessário, principalmente as mulheres, levarem um blazer, alguma coisa, porque em alguns lugares o ar-condicionado, assim como nos Estados Unidos, é muito gelado. Né? Então, por exemplo, você estava agora, a temperatura agradável, mas dependendo do restaurante que você ia, o ar-condicionado arrepiando, porque eles têm o hábito de ser um país quente. A vacina de febre amarela é obrigatória, né, 10 dias antes do embarque. E a corrente elétrica é 220, lembrando que são 3 pinos, né, como tendo aqueles coisinhas de vários lugares do mundo, adaptador, você vai ter a solução do problema. Demora um pouquinho, né? Quando o passageiro está na cidade do Cairo, por exemplo, quando eu estou fazendo o cruzeiro, a preocupação acaba sendo um pouco menor. Na cidade do Cairo, como é uma cidade muito grande, né, o passageiro pode fazer perguntas a respeito da segurança. O que existe no Egito, assim como em todos os países árabes, turcos, ou seja lá o que for, que precisa tomar um devido cuidado, é principalmente no momento em que você está no bazar, né? Ou no mercado, onde tem muito batedor de carteira. Então, assim, os homens evitar usar a carteira no bolso de trás, que é um costume internacional, né? Todo mundo mete a carteira ali, e se tiver de mochila, jogar a mochila na parte da frente.
Não existe esse tipo de atividade agressiva do cara vir com uma faca, ou seja lá o que for, até porque se ele for preso, né, vamos combinar que uma prisão egípcia não deve ser o melhor dos mundos, né? Então, a segurança acaba sendo bastante importante com relação à atividade do passageiro o dia todo. A questão das compras, né? Essa foto que vocês estão vendo é de um shopping na cidade do Cairo, mas a grande compra que o passageiro vai fazer sempre será nos mercados, ou quando o navio parar, na hora que ele desce para visitar um templo, então tem aqueles mercadores que estão ali vendendo o seu artesanato, enfim, essa coisa toda. O produto que ele vai comprar, o artesanato que ele vai comprar, ele é basicamente o mesmo no país inteiro, não é? Então, ele não vai ter nenhuma dificuldade. Eu gostei muito de um prato lá no Cairo que eu não comprei, né? Evidentemente que ele pode não achar um exatamente igual, mas aquele tipo de artesanato, de cerâmica e tudo mais, ele vai encontrar. Os pratos de prata, os pratos de bronze, talhados à mão, tal, ele vai comprar. A galabia, que é uma roupa tradicional, que parece uma baia, né, que eles usam, ele pode comprar isso, enfim, sem nenhum tipo de problema. Meu passageiro está indo viajar, eu fiquei sabendo que agora é época do Ramadã. Isso atrapalha. O que acontece é o seguinte, o Ramadã é uma festa religiosa durante 30 dias, que ela é variável ano a ano. Então, ela começa normalmente em abril, aí o ano seguinte é maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, volta para abril. Os árabes, os muçulmanos, na verdade, de uma forma geral, não importa se seja no Egito ou na Indonésia, eles não comem nada a partir do momento, ou não comem, não bebem, não fumam, nada a partir do momento que o sol nasce até o momento que o sol se põe. Evidentemente que nos hotéis, nos lugares turísticos, existe um pedaço do dia que há uma diminuição de funcionários. Mas que horário? Por volta de 5h30, 6 horas da tarde, que é o momento em que o sol se põe e essa galera desesperadamente vai tomar água, vai comer alguma coisa para continuar trabalhando. Não existe paralisação do serviço. O que existe é uma diminuição, em alguns casos, do serviço. Eu fui no mercado e tinha várias lojas fechadas. Pode acontecer, sim, mas não são todas que fecharão, né? E se porventura isso acontecer, a viagem no Ramadã, lembrem que o mercado pode ficar fechado e aí ele abrirá por volta de 6 horas da tarde e ficará aberto até por volta de 10, 11 horas da noite. Eles mudam um pouco o horário de atendimento para continuar fazendo a venda, né? Mas não é, eu ouvi dizer que no Ramadã eu não posso sentar e mostrar a sola do sapato para com isso, né? O que acontece? Eles vão pedir para que você evite, evidentemente, de tomar uma água gelada na frente do cidadão que está lá desde as 6 horas da manhã sem beber água. Se esforçando, né, para manter. Não é? E o cara com a maior força, que o Bueno falou, a maior força para manter aquilo. Então, poxa... O gás ainda abrir. Sabe, eu não vou fazer uma sacanagem dessa. Ou fumar, ou comer uma fruta na frente do cara. Evita isso, que é de bom tamanho, né? Eu posso visitar a mesquita? Na época do Ramadã é mais restrito. E às sextas-feiras não se visita nenhum templo religioso, uma mesquita ou coisa parecida, porque é o dia santo deles, né? Então não se visita isso. Mas lembrando que mesmo que a pessoa vá, no caso as mulheres, visitar uma mesquita, ou seja lá o que for, e eu estou sem véu, a grande maioria tem pessoas que alugam véu para você pôr e entrar dentro da mesquita, não é? Não há problema nenhum. Bebida alcoólica pode ser tomada em qualquer restaurante ou qualquer lugar fechado, né? Não pode andar com bebida alcoólica nas ruas à mostra. E se for o Ramadã, além de não poder, pela lei, é uma ofensa religiosa, né? Porque lembrem que os muçulmanos, tecnicamente, não bebem nada alcoólico. Tecnicamente, porque muitos, quando saem de seus países, bebem tudo, ok? Vamos lá.
Seguir mais um pouquinho, a gente já está no fim. Clima mediterrâneo, até porque o Egito, a parte norte do Egito está no Mediterrâneo, não é? E no sul, clima desértico, dias quentes, noites frescas, né? Então aí vocês têm a temperatura. Não é correto dizer que o Egito tem temperaturas de 50 graus. Existe essa temperatura no verão, lá no deserto. Quer dizer, mas você falou que o país todo é deserto. É verdade, quando eu digo para dentro do deserto, não é? O Egito, lembrem, ele é mais fresco que Dubai, por exemplo. Né? Dubai, em agosto, a temperatura chega fácil a 48 graus. No Egito, isso não acontece nas grandes cidades. Não é? Então, vamos lá. Vamos mudar mais um pouquinho. A gastronomia, a gente já falou um pouquinho, o cordeiro, né? Uma coisa assim, então eu vou comer como se eu estivesse no Almanara ou no Habib's, né? Primeiro que Habib's não é comida árabe, vamos combinar, né? Isso é uma ofensa para um árabe, você falar que aquilo é comida árabe. Mas você vai ter romos, vai ter charutinho de uva, charutinho, eles não fazem de repolho, mas com uma folha que parece uma couve, né? Você vai ter babaganuche, você vai ter kafta, o que não se tem é quibe cru. Eles não comem carne crua, né? Então isso você provavelmente não terá. Mas tudo o mais, quando a gente fala de rodízio de comida árabe, você vai ter lá. Dificilmente vai encontrar arroz branco, eles comem muito mais arroz com nozes, arroz com amêndoas e essa coisa toda, e evidentemente que feijão não tem, ok? Mas os doces são maravilhosos, e aí quando a gente está falando do kebab, o kebab é aquele que o cara vai comer na Grécia, na Turquia, no Egito, em Dubai, em tudo quanto é lugar que tem muito cordeiro, ele vai comer isso. Essa foto de cima que vocês estão vendo é de um restaurante à beira do Nilo. Na verdade, é do Hotel Four Seasons. Um hotel muito legal. O Bueno, sempre que vai no Egito, fica na suíte do Four Seasons. Né? Também tem um jantar que é um opcional, precisa um jantar com um navio que fica parado na beira do Nilo, e aí dá para fazer... que dá para fazer isso aí, ok? Vamos lá, adiantar aqui. Aí vocês esquecem esse detalhe, porque está falando de uma série de coisas, né, a respeito de outros produtos. Pode ser que tenha produtos aí que, como o Bueno explicou, ainda não lançou, ou ele ainda não teve interesse em divulgar aquilo, mas isso não quer dizer que não se operacionalize, né? Então, por exemplo, eu posso fazer Egito com peregrinação à Terra Santa, lembrando a vocês o seguinte, muita gente fala, mas o Egito é tudo muçulmano. Cuidado, os hebreus ficaram muitos anos como escravos no Egito, né? E o Egito tem um grande número de cristãos sunitas. Então, existem, inclusive, passeios religiosos que evangélicos, católicos vão ao Egito para visitar os seus respectivos monastérios, né? Então, lembrem disso para que vocês não tenham nenhuma dificuldade, né? A gente pode montar para vocês, a minha agência quer fazer um incentivo no Egito. É legal? Muito legal. Fala com o Bueno, ele monta esse incentivo para vocês. A Vatânia, ou Vatania, ela é a maior operadora de Egito, ok? Como fornecedor. Ela tem uma estrutura muito grande. O Kamal, que é o diretor, CEO da Vatania, ele conhece muito o público brasileiro. Ele já trabalha com os brasileiros já há muitos anos. O Bueno já trabalhou com ele em outras operadoras, né? Então conhece bastante. E eles são muito flexíveis com relação a criar produtos, a fazer coisas para se vender. Lembrando, de novo, o egípcio faz parte do contexto do público árabe. Então, comércio é uma coisa que eles fazem muito bem.
ok? Então, não existe não podemos montar. A gente sempre pode montar alguma coisa. Ah, meu passageiro queria... o meu cliente tem um incentivo, ele queria fazer uma festa lá em Gizé. É possível? Muito cuidado, porque como é uma área de território protegido, então algumas coisas têm que pedir autorização. Então pode ser que o Bueno demore um pouco mais para fazer algumas coisas, mas aí não é uma demora do departamento comercial da Flytour, e sim pela burocracia egípcia. Nesse ponto eles são um pouco parecidos com o Brasil, ok? Aí, final de semana em Sharm el Sheikh, aí estão em alguns produtos diferentes, né? Então, de repente, 3 noites em Sharm el Sheikh, é muito legal. Normalmente com meia pensão, porque, como tem muitos restaurantes, é uma judiação você reter o passageiro para fazer todas as refeições no hotel. Acho que seria até uma sacanagem, porque tem muitos restaurantes, muitas boates que ele pode ir e assim por diante, ok? Aí, Egito com Abu Simbel e Lago Nasser. Se vocês lembrarem, o Lago Nasser é aquele lago que está bem abaixo de Assuan, onde eu começo a fazer o cruzeiro normalmente, e Abu Simbel é aquilo que eu tinha comentado com vocês das imagens de Ramsés, né? Egito com Jordânia, Terra Santa, Egito com fim de semana em Jerusalém. Nesse caso, lembrando a vocês que existe 2 formas de entrar em Israel: ou eu saio do Cairo e vou direto para Tel Aviv, e de Tel Aviv eu pego um transfer até Jerusalém, é 1 hora de viagem, ou eu posso entrar, se eu estiver em Sharm el Sheikh, eu entro por Eilat, que fica exatamente no extremo sul do Egito, né, no Golfo de Aqaba, e aí eu saio de Eilat, vou a Tel Aviv e de lá a Jerusalém. Jerusalém não tem aeroporto, só lembrando vocês. Então, sempre o passageiro terá que pousar em Tel Aviv, ok? Egito com Dubai, Cairo com Terra Santa e Atenas. Então, aí são vários produtos que a gente está falando. Cruzeiro pelo Nilo com Jordânia. Então, vocês percebam que existem milhões de possibilidades. Eu posso fazer só o cruzeiro, eu não tenho que necessariamente ir ao Cairo. Porque o cara pode falar, mas eu tive numa outra oportunidade, eu visitei as pirâmides, eu não quero voltar para o Cairo, mas eu não fiz o cruzeiro. Eu pego um avião, tanto Luxor como Assuan é aeroporto internacional, então eu vou lá, pouso, faço o meu cruzeiro e vou embora para a Jordânia, ou vou embora para qualquer outro lugar que eu queira, né? Egito com Grécia, incluindo Mykonos e Santorini. Egito com Grécia continental. Vocês podem ver que, neste caso, Grécia é sazonal, justamente para não ter problema com frio, né? Final de semana no Marrocos, com Atenas, Capadócia, enfim, são vários roteiros que eu estou mostrando para vocês, ok? Todos os passeios incluem saídas do seu hotel com guia egiptólogo falando português, né? E aí, para que vocês tenham a informação de que é importante trabalhar conosco, com a Vatania, porque os guias falam português e, na sua grande maioria, e aliás, e todos, também falam portunhol, caso seja necessário, né? Aí só uma informação a respeito da Vatania, ali a mulher olhando para a esfinge, né? E aí alguns transportes que o passageiro pode usar, ok? Mas eu ouvi dizer que tem lá, a Vatania tem um ônibus amarelo com umas letras lá e tal, não sei o quê, de uma outra operadora. Então, assim, a Vatania atende a CVC, né? E aí foi a CVC que pagou para ter aquele ônibus lá, enfim. Acho que foi na sua época, inclusive, né? Cadeias internacionais localizadas no centro da cidade. É importante ficar no centro da cidade. O mais central possível é legal. Lembrando a vocês que, mas meu passageiro quer porque quer ficar em frente, do lado das pirâmides. Cuidado. É legal. Só que as pirâmides estão afastadas do centro, né? Então, eu não estou relativamente próximo a lugares de compras e tudo mais.
É um outro espaço diferente, ok? Evidentemente que vamos lembrar que deve-se tomar o devido cuidado para não oferecer hotéis muito econômicos, né? Aí tem algumas imagens esse hotel Intercontinental, é um top de linha. Aí esse hotel é muito legal. Ele fica atrás dele tem um pequeno shopping, né? Então o passageiro, inclusive, é comunicante, ele pode ir para o shopping e tal. Tem, mas eu estou lendo que tem cassino, mas não é um país muçulmano. De novo, né? É um país muçulmano, não radical e tal, então, e evidentemente que dentro do cassino, oficialmente, pode entrar todo mundo, exceto o árabe, né? Ou egípcio. Eles não podem entrar. Mentira, mas, né? De uma certa forma, eles não poderiam entrar. Ok? Radisson Blu, na verdade, essa marca Radisson Blu, a cadeia Radisson está espalhando no mundo todo, são hotéis de categoria 4 estrelas, né, com uma estrutura muito interessante. Esses são os barcos que vocês estão vendo, né? Sempre com cabines externas, na parte de cima, no roof, é onde normalmente está a piscina, um lugar que é grande, onde pode se tomar um café da manhã e por aí afora, ok? Existem vários barcos diferentes, né? Então, alguns 5 estrelas, outros 4 estrelas, então depende muito do Eles que... normalmente é só a pensão, né? É a pensão completa. A Né? bebida não está Bebida não. Não, a bebida não está incluída. Bebida Não, incluída a bebida nem não. água. Ou água assim. Não, água mineral Sim. tem que pagar a parte. Paga a parte. Né? E eu não tomaria água que não fosse mineral. É só água a parte. Cuidado, né? A gente não está nos Estados Unidos ou na Suíça, que o cara vem e põe a água e você sabe que a água veio das montanhas, né? Ali a coisa é um pouco... Aí tem uma imagem que vocês estão vendo, que é o cruzeiro entre Assuã e o Lago Nasser. Ali está Abu Simbel. Essa aqui foi a esfinge que caiu, né? Existe um determinado momento do ano que há o solstício de verão e o solstício de inverno. É os dois únicos momentos em que o Sol invade a câmara secreta do templo, ok? Então tem muita gente que quer viajar nessa época por uma questão esotérica e papapá, né? Aí mais imagens de hotéis, como isso vai estar disponibilizado para vocês. E aí, assim, eu imagino que todos vocês tenham o meu telefone. Se tiver qualquer dúvida com relação a alguma coisa a respeito do Egito, por alguma razão vocês não conseguiram falar com o Bueno, ou seja lá o que for, podem ligar para mim. Se for para falar de Egito, né? Vocês podem ligar para mim a hora que vocês quiserem, sem problema nenhum, ok? Uma coisa que é assim, o passageiro vai ser levado em algum momento para conhecer um que eles chamam de fábrica de papiro, né? Ou seja lá o que for. O papiro era o documento na época dos egípcios, né? Antigo, onde eles transcreviam as coisas, tal. E lá tem umas tabelinhas do que eram os hieróglifos e assim por diante, né? Muito bem. Terminamos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Sem querer ser chato, em 8 minutos a gente tem que começar com as franquias. Então, tchau. Daqui a pouco a gente vai fazer um trabalho com as franquias, né? Um beijo para todos vocês. Lembrando que o David me deve uns doces. Quem mais me deve alguma coisa aí? Eu não estou lembrado mais. O Leonardo me deve dinheiro, não é? E o Juliano um churrasco. E a gente se vê. Tchau, tchau, gente. Até mais. Alguém desliga?